Meus irmãos, povo de Deus, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, nessa manhã de segunda-feira, que Deus te guarde de você todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não só você, meu irmão, mas toda a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passando por aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que nós possamos ser edificados nos ensinamentos e nas instruções do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E desde já, meus irmãos, quero pedir permissão ao irmão para entrar no seu quarto, no seu lar, na sua casa, no seu momento de lazer, de repente no seu café da manhã, né? Através das redes sociais, para que possamos juntos, meus irmãos, ser edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje é 3 versículos bastante conhecidos, eu creio que por todos que vão ver esse vídeo, eu creio que por todos que vão ver, pela maior parte da população mundial. E esses 3 versículos estão no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 6 e o 7. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 6 e o 7. Versículo 5 começa assim, preste atenção que é muito conhecido. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruí de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de ter os haver feito. Meus irmãos, eu quero dar um título para essa mensagem. E o título vai ser: nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Olha só, nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Meus irmãos, esses 3 versículos aqui relatam que houve uma tristeza no coração de Deus, houve um sentimento de desânimo no coração de Deus, houve um sentimento de arrependimento. Não é que Deus se arrepende, meus irmãos, aqui nessa passagem, está no livro, no livro do Antigo Testamento. E quando você vai ver essa palavra hebraica, arrependimento, significa deu náusea em Deus, sentimento de tristeza em Deus. Não foi que Deus se arrepende, mas houve um ato na terra que causou em Deus um sentimento em Deus de tristeza. E isso pesou no coração pela decisão que ele tem que tomar. E o que foi que causou esse sentimento de desânimo em Deus, de tristeza? Foi a maldade do homem que estava se multiplicando sobre a face da terra, e seus pensamentos eram só mal. E essa maldade, meus irmãos, que o homem estava fazendo sobre a face da terra, quando eu falo homem, eu estou me referindo a homem e mulher, e essa maldade que estava sobre a terra, fez com que Deus tomasse uma decisão não boa, agradável para o Senhor. Essa decisão, a Bíblia fala que pesou o coração de Deus. Que pesar o coração, meus queridos, significa que ele tinha que cumprir a justiça dele. Ele mesmo sabendo que destruía aquela sua criação da face da terra, com quem fez com tanto amor, com tanto carinho, mas Deus é justo. E Deus fez, meus irmãos, e Deus fez isso, tomou essa decisão, tudo impulsionado pela maldade do homem, pela maldade do ser humano. E o que é que acontece? Aí vem todo o dilúvio, que os irmãos conhecem essa passagem. Porque eu falei que nós temos a oportunidade de fazermos diferente? Porque nós estou falando porque nós temos hoje, meus irmãos, uma geração que temos conhecimento desse ato, e porque Deus destruiu aquela população na face da terra, qual foi o motivo? E nós temos a oportunidade, meus queridos, de fazermos diferente, de trazer uma alegria no coração de Deus, como? Com as nossas atitudes. Primeiro ponto que nós temos que fazer, meus irmãos, diferente daquela geração, é temor a Deus. Aquela geração perdeu o temor a Deus. Quando o ser humano perde o temor de Deus, o ser humano ele faz o que quer na face da terra. Quando o ser humano ele perde o temor de Deus, ele vive do jeito que ele quer.
Quando o ser humano perde o temor de Deus, ele não vive na regra dele, quer dizer, tudo ele pode. Primeiro ponto que nós temos que fazer diferente aqui a população é nós ter temor a Deus, porque o temor a Deus, meus queridos, não impede de fazer as coisas erradas, porque temor significa, vou falar no modo assim grosso, significa ter medo, ter respeito de alguma pessoa, porque ele pode me fazer algo. Primeiro ponto é temer a Deus. Segundo ponto que eu quero, meus irmãos, pontuar com você, veja aquele pensamento daquele povo, além de perder temor a Deus, ele fazia maldade um com os outros. A gente podemos, meus queridos, viver união com o outro. A gente podemos viver sem machucar um outro. A gente podemos, meus queridos, viver uma comunhão com o outro, ajudando o outro. Não precisa, meus irmãos, disputar nada com o irmão. Não precisa puxar o tapete de ninguém. Não precisa, meus queridos, ser melhor do que o outro. Não precisa, meus queridos, comer melhor do que o outro, porque o Deus que dá para um, dá para todos. Nós servimos um Deus que faz tudo e é para todos. Ou seja, segundo ponto, nós podemos sim, meus irmãos, viver em união com o outro, sem precisar machucar ninguém, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar denigrir ninguém, sem precisar tomar de ninguém aquilo que o rapaz conquistou, sem precisar ter inveja de ninguém. Nós, meus irmãos, temos essa condição. E terceiro ponto que eu quero levantar para os irmãos, nessa geração nossa, nós podemos sim, meus irmãos, não causar tristeza no Espírito Santo de Deus, como aquela geração. Aquela geração estava fazendo tão coisa errada que Deus pesou o coração de Deus. Hoje nós temos conhecimento, meus queridos, do certo e do errado, através da Bíblia Sagrada, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós podemos sim trazer alegria no coração de Jesus Cristo, no coração de Deus, através das nossas atitudes, através da nossa obediência a Deus, através de ouvir a sua voz, através, meus irmãos, de andar nos seus caminhos. E eu quero pontuar mais um quarto agora que me chegou no coração. Todos nós podemos viver as bênçãos de Deus, todos nós podemos desfrutar do melhor dessa terra, todos nós podemos, meus queridos, usufruir do que Deus deixou para a gente, mas como? Obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia vai falar para a gente, se agrada do Senhor teu Deus, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Se agradar de Deus, meus queridos, é ter prazer na lei de Deus. Se agradar de Deus é ter prazer de servir a Jesus Cristo. Se agradar de Deus é andar na contramão do mundo para fazer a vontade de Deus. E quando o ser humano toma essa atitude, meus irmãos, alegra o coração de Deus. Não causa tristeza no coração de Deus. Nós podemos sim, meus irmãos, fazer as coisas diferentes daquela geração que foi destruída pelo dilúvio. Nós podemos ser uma geração, meus queridos, que podemos sim, meus irmãos, viver em paz um com o outro. Nós somos uma geração que podemos sim, meus queridos, dar alegria ao coração de Deus. 4 pontos aqui que eu trouxe para você que nós devemos aplicar na nossa vida. Primeiro ponto é temer a Deus, é temer ao Senhor, ao nosso Criador. Segundo ponto, meus irmãos, é viver em união com o outro, não humilhar, não puxar de ninguém, não querer ser melhor do que ninguém. Terceiro ponto, meus irmãos, é viver sem entristecer o Espírito Santo de Deus. Como? Fazendo o que lhe agrada, fazendo o que lhe apraz, lhe obedecendo nos seus caminhos. E o quarto é viver o melhor de Deus que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, podemos sim, meus irmãos. Agora, isso não depende do outro, depende de mim. Não espere que o outro faça, meu irmão. Faça você primeiro. Assim como eu não vou esperar que o outro faça. A decisão tem que ser por mim. Muitas das vezes nós estamos esperando que o outro faça para poder fazer. Não faça isso. Porque se eu esperar pelo outro, eu não estou contribuindo. A mudança tem que ter a partir de mim. Veja que não é viver numa geração contaminada. Não é viver numa geração poluída. Não é viver numa geração completamente violenta. Mas Noé tomou a decisão de andar ao contrário daquele povo. Noé tomou a decisão de fazer o que é reto diante de Deus. Isso Noé tomou a decisão. Noé não esperou que aquele povo mudasse. Noé, ele teve a atitude de fazer o que é certo e de fazer o que é correto. E o que é que aconteceu? Noé e a sua família entrou na arca. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, a geração que pode trazer frutos, pode trazer alegria, pode trazer renovo. Pode mudar essa terra aqui, meus queridos, com a nossa atitude, temer a Deus, andar em união com o outro, não entristecer o Espírito Santo de Deus
e agradar o Senhor nosso Deus com nossas atitudes, com nossa obediência, com nosso viver, vivendo na contramão do mundo, para viver nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Podemos sim, meu irmão. Depende de mim e depende de você. Que essa palavra entre no nosso coração, que nós venhamos refletir, meus queridos, nas nossas atitudes nesse mundo de hoje. Nós estamos agradando a Deus ou não? Temos a oportunidade, meus queridos, de fazer tudo diferente daquela geração. Porque a Bíblia está na nossa mão. Nós temos a palavra de Cristo que nos ensina como ser, de como fazer e o que nós devemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.